A paz do Senhor Jesus a todos. Espero que estejam todos bem, que tenham passado desde domingo, último dia que eu postei o vídeo, se refletindo sobre o que eu havia falado, que nós venhamos buscar primeiramente o reino dos céus. Hoje eu quero trazer para você algumas ferramentas para alcançar a vitória. E o primeiro segredo para que você venha alcançar a vitória é a oração. No livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. No livro de Salmos, também, no capítulo de número 120, apenas o versículo 1 também nos diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. E você? Diante da tua angústia, você tem clamado ao Senhor? Diante da tua angústia, você tem ficado parado, se murmurando ou questionando o porquê isso tem acontecido? Quantas das vezes nós procuramos soluções para os nossos problemas, soluções para alcançar a nossa vitória e não alcançamos? Sabe por quê? Porque ao invés de corrermos para os braços do Pai Celestial, nós costumamos a dizer a terceiros. E hoje nós temos exemplo aqui de Daniel. A história de Daniel muitos já conhecem, que ali ele orava durante todos os dias, 3 vezes ao dia. Porém, existiam alguns ali onde ele estava, ali na sociedade, ali na cidade onde ele residia, que não gostava de Daniel. Do mesmo jeito que existem muitos que não querem ver nossa felicidade, existem muitos que não querem ver nós vencermos. Porém, Daniel não se preocupava com o que diziam sobre ele. Ele se preocupava em agradar a Deus. Ele se preocupava em estar diante da presença de Deus. E nós sabemos que ali o rei gostava muito de Daniel. O rei via diante de Daniel algo que muitos não conseguiam enxergar. E aqueles soldados ali chegaram entre eles e fizeram um edito, uma lei, para que quem adorasse outro Deus que não fosse ao rei ou ao Deus do rei, fosse lançado à cova dos leões. Ei, você talvez esteja passando diante da cova dos leões. Talvez os teus problemas tenham se comparado à cova dos leões, a qual Daniel ali enfrentava. Mas o que vai te dar a tua vitória, o que vai entregar e fazer você vencedor, é o jeito que você tem agido diante dela. Você tem cruzado os teus braços? Ou você tem dobrado os teus joelhos perante Deus para dizer: Ei, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, mas, Senhor, acampa com os teus anjos ao meu redor para que eu venha sobreviver e sair desta cova de leões. Daniel, diante ali, quando ele soube, deste assinado, dessa escritura, dessa lei que os homens impôs, Daniel não cruzou os braços, não. Daniel correu para o quarto, o mesmo quarto que foi ali palco de ele ter ali experiências com Deus. O mesmo quarto a qual aqueles soldados lá usaram de empecilho para dizer ao rei que era preciso um edito para que todos adorassem somente ao homem ou ao Deus do rei. Mas Daniel dobrou o joelho 3 vezes ao dia, como ele costumava a fazer.
E ali ele começou a pedir perdão para Deus. Por ter magoado, talvez, por ter feito algo que não era do consentimento do Senhor. Ele pediu a Deus perdão por tudo quanto a nação dele tinha feito contra Deus. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. No livro de Salmos, que eu acabei de ler, capítulo 120, versículo 1, o salmista Davi nos diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ei, por que você não tem clamado ao Senhor diante da tua angústia? Por que você não tem dito: Senhor, eu preciso do teu milagre, eu preciso da tua misericórdia, das tuas mãos sobre minha vida? Ei, o Senhor, Ele está com as mãos estendidas, com os ouvidos atentos à tua voz. Por que você não tem clamado? Aqui nós vemos que Daniel, ele não se preocupou se ele iria ser lançado na cova dos leões ou não. Ele tinha a consciência de quem justificava e de quem caminhava com ele era Deus. Então, 3 vezes ao dia, Daniel orava a Deus. E aqui diz que lá, antes, onde eles moravam, não tinha janela, não tinha porta, era aberto, entendeu? Então todos viam. Ele não orou em oculto, ele não se escondeu, ele não permitiu que essa lei o envergonhasse ou se afastasse da presença de Deus. E quantas das vezes nós deixamos os problemas nos afastar da presença do Senhor? Quantas das vezes nós deixamos as dificuldades nos afastar? Ei, eu te convido neste dia a orar como Daniel, a ter fé como Davi. Na angústia, Davi clamou ao Senhor e o Senhor respondeu, o Senhor ouviu. O Senhor, Ele te ouve, o Senhor, Ele está pronto para te responder. Glorifique o nome do Senhor aí, independente da circunstância, da diversidade, do problema que você tem enfrentado. Diante das lutas, o segredo para alcançar a vitória é a oração. Você sabia que nada melhor do que você mesmo para orar por sua vida? A palavra do Senhor diz que é na fraqueza, que é diante da minha, da sua, da nossa fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Sabe por quê? Porque diante da fraqueza nós achamos que não temos força, nós achamos que não vamos conseguir. Mas diante da fraqueza, quando nós fazemos como Daniel fez, ali ele dobrou o joelho. Sabe, Daniel, ele não era um super-herói não, ele era um ser humano como eu e como você. Mas sabe qual era a diferença? Ele não deixava se abater. Ele não deixava que as lutas interferissem na fé que ele tinha diante de Deus. Quantas das vezes nós, ser humano, até eu mesmo digo, porque quando das vezes nós pensamos em desistir porque não alcançamos aquilo que nós queremos, porque não alcançamos aquilo que o Espírito, que nós temos clamado e achamos que o Espírito Santo não nos ouve, não intercede por nós diante do Pai. E nós vemos na história de Daniel que quando amanheceu, aqueles homens foram até o rei e disse: ó rei, tu sabes, rei, o Senhor sabe que foi feito aquele edito, o Senhor assinou e selou com teu anel. E Daniel não fez caso algum, rei. Daniel continuou orando ao Deus dele, fazendo as mesmas coisas. Ele tem que ser lançado ali na cova dos leões. O rei se preocupou. Por quê? Porque ainda que se levantem contra a tua vida, Deus, Ele incomoda alguém que até mesmo interceda por ti. Nós vimos que aqui o rei foi juntamente com os soldados e jogaram Daniel ali naquela cova e se fechou. Aquela tampa eles tamparam. E o rei diz assim, aqui no versículo 20 de Daniel, capítulo 6. Versículo 16. Diz assim: o rei disse para Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha para você ver.
O rei que adorava outros deuses, quando lançou Daniel ali, ainda lembrou Daniel. Ei, o Deus a quem tu serve te livrará. Talvez ali, para os outros soldados, o rei estava debochando do Deus de Daniel. Mas não, Deus usa pessoas que até mesmo nós duvidamos para nos lembrar que temos um Deus a quem nos livra de todo mal. E no versículo 20, quando anoiteceu, o rei foi dormir, o rei não conseguiu dormir nem descansar. Ele ficava pensando em Daniel, o que tinha acontecido. Se Daniel tinha morrido, se os leões tinham devorado, ou se o Daniel ainda estava vivo. Ei, a história nos conta que Daniel, pela manhã, quando o rei chegou e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha, o rei chamou Daniel e fez esta pergunta. Então, no versículo 21 diz o que Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que me não fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha para você ver. Imagine se Daniel tivesse deixado de servir, de confiar no Deus vivo, quando ele foi lançado ali dentro da cova. Se ele tivesse caído ali e já ficado, vou morrer, acabou. Essa luta aqui já acabou, eu já não consigo vencer, ela me derrotou. Quantas das vezes nós dizemos isto? Quantas das vezes nós falamos que não conseguimos? Ei, lembre que o Deus de Daniel caminha contigo diante da tua cova dos leões. O Deus de Daniel caminha contigo diante da adversidade, diante das lutas, das tempestades que têm se levantado. Não sei qual é o teu problema, se é a enfermidade, se é o vício que tenha rondado o teu lar, a depressão, o espírito de morte, de suicídio, seja o que for, o Deus de Daniel, ele te livra. Confie. E lembre-se do versículo 1 de Salmo 120. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Clame ao Senhor diante da tua angústia. Clame a Ele porque Ele te ouve, Ele te responde. Você pode sorrir porque o Senhor, Ele está contigo. Convido você a fechar os teus olhos agora. Vamos estar orando, vamos estar entregando nas mãos do Senhor. E aquilo que você não consegue fazer, entregue nas mãos dele, porque ele fará. Senhor Deus, Pai tremendo e todo-poderoso, neste momento estamos diante da tua presença, Pai, para entregar em tuas mãos a vida de cada um que está visitando este canal, que está, Senhor meu Deus, ouvindo esta palavra neste momento. Senhor, seja qual parte do dia, manhã, tarde ou noite, que o Senhor venha acampar com os teus anjos ao redor desta vida, deste lar, desta casa, desta família. Assim como o Senhor enviou os teus anjos, assim como o Senhor acampou, Senhor, ali em volta de Daniel e não permitiu que leão nenhum, meu Pai, o acabasse com a vida dele. Então, Senhor, neste momento, eu entrego a vida de cada um em tuas mãos e creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além do que pensamos, imaginamos ou sonhamos. Então, Pai, eu entrego esta vida em tuas santas e poderosas mãos. Pai, se na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Convido você a entrar no link aqui abaixo, vai estar o link do meu Instagram, do meu Facebook e também de um grupo de WhatsApp, Orando com Missionária Thaís. Se você precisa de oração, se você precisa de algo da parte do Senhor e deseja compartilhar comigo o que você quer, pode estar entrando nestes links aí, principalmente no grupo, do WhatsApp. Pode estar entrando e deixando o seu pedido. Curte, comente, compartilhe este vídeo para que mais
mais vidas possam ser alcançadas, assim como a sua foi alcançada neste dia. Que a paz do Senhor seja com você, com o seu lar, com sua família, no teu emprego, aonde você estiver. Que o brilho do Senhor acampe sobre a tua vida. Deus abençoe.